Há muito tempo, existia um povo que vivia em escravidão. Eram os filhos de Israel, que haviam sido escravos no Egito por muitos e muitos anos. Seus dias eram longos, cheios de trabalho pesado sob o sol quente. Os egípcios os faziam construir casas e pirâmides, e muitas vezes os tratavam com crueldade. Entre eles, havia um homem chamado Moisés. Moisés não era um homem comum. Ele havia sido escolhido por Deus para libertar seu povo da escravidão. Embora no início não se sentisse corajoso, com o tempo aprendeu a confiar que Deus estava com ele. Desde que saíram do Egito, Moisés guiava o povo pelo deserto. Caminhavam por horas sob o céu azul, levando suas poucas posses, enquanto uma nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo os protegia à noite. O povo confiava em Moisés, mas às vezes se sentia com medo e cansado. Embora já não fossem escravos, não sabiam exatamente para onde estavam indo. Apenas sabiam que Deus os conduzia a um lugar melhor. Moisés falava com Deus, e Deus falava com ele. Às vezes, o Senhor falava desde a nuvem, outras vezes no fundo do seu coração. Moisés aprendeu a ouvir com atenção e a obedecer. Mesmo com medo de falhar, ele seguia em frente, porque sabia que Deus nunca o deixaria sozinho. Em sua mão, carregava uma vara, aquela que Deus lhe dera, para fazer coisas maravilhosas, como abrir o Mar Vermelho. Mas ele ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, até que um dia tudo mudou. Moisés e o povo haviam chegado a um lugar chamado Pi-Hahirote, bem diante do Mar Vermelho. O mar era imenso e não havia pontes nem barcos. De repente, um estrondo foi ouvido à distância. Era o exército do faraó. O faraó havia se arrependido de deixá-los ir e vinha com seus soldados, cavalos e carros para capturá-los novamente. O povo ficou cheio de medo. Olhavam o mar diante deles e os soldados atrás. Estavam presos. Não podiam correr, não podiam nadar. Alguns começaram a chorar, outros a gritar: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto! Moisés também sentiu temor, mas levantou os olhos ao céu e orou. Sabia que Deus não os havia trazido até ali para abandoná-los. Então, Deus falou com ele e disse: Não temas, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar. Moisés engoliu seco, segurou firme a vara e caminhou até a beira do mar. Sabia que estava prestes a testemunhar um milagre. E assim, obedeceu sem hesitar. Levantou sua vara e estendeu a mão sobre o mar, conforme Deus lhe ordenara. Naquele instante, o vento começou a soprar forte. Mas não era um vento comum. Era o vento enviado por Deus. Soprou durante toda a noite, separando as águas até formar duas grandes muralhas, uma de cada lado, deixando um caminho seco no meio. O povo de Israel ficou maravilhado. O mar estava dividido. Moisés gritou: Vamos! Deus está conosco! Um a um, começaram a caminhar pelo leito do mar. As crianças tocavam o chão seco com os pés descalços, encantadas. Outros observavam os peixes nadando nas paredes de água, como se estivessem em um imenso aquário. Mas o perigo ainda não havia passado. O exército do faraó continuava se aproximando. Eles também entraram no mar com seus cavalos e carros. O povo correu e Moisés os encorajava a não parar. Mesmo com medo, a fé era maior. Sabiam que Deus estava agindo em meio a eles. Finalmente, todos os israelitas chegaram a salvo do outro lado. Moisés foi o último a cruzar. Da outra margem, ergueu novamente sua mão sobre o mar, como Deus lhe havia mandado. Naquele instante, as muralhas de água desabaram com um grande estrondo.
o mar voltou ao seu lugar, cobrindo completamente o exército do faraó. O povo olhou em silêncio. Não podiam acreditar no que haviam presenciado. Estavam a salvo. Seus inimigos haviam desaparecido. Um momento antes, estavam cercados pela morte, e agora estavam livres, com o mar testemunhando o poder de Deus. Alguns se abraçavam, outros caíam de joelhos. Muitos choravam e louvavam a Deus com cânticos e lágrimas. Moisés levantou as mãos ao céu e agradeceu, não por ser um grande líder, mas porque Deus havia mostrado o seu poder. O milagre do mar dividido ficou gravado para sempre em seus corações. A prova de que quando confiamos em Deus, Ele faz o impossível. Às vezes parece não haver saída, como quando os israelitas estavam presos entre o mar e os soldados. Mas Deus sempre tem um plano e nos pede que confiemos, como fez Moisés. Quando enfrentamos problemas ou tempos difíceis, podemos nos lembrar: Deus está conosco. Mesmo com medo, se obedecermos e seguirmos com fé, Ele abrirá caminhos onde antes só havia obstáculos. Moisés não era forte por si mesmo. Foi valente porque Deus o fortaleceu. Então, toda vez que tiver medo ou não souber o que fazer, lembre-se: Deus é maior que qualquer mar e pode abri-lo só para você. Ele ouve suas orações e sempre está a seu lado. E então, finalmente percebam o milagre da vida.